Oi, quarto ano, bom dia. Hoje vamos começar pela página 34 da apostila, onde vocês vão observar um guia alimentar. Primeiramente, eu gostaria que vocês observassem a estética desse texto, ou seja, a disposição das palavras, como ele foi organizado, como esse tipo de texto utiliza a imagem verbal, né, os elementos verbais e não verbais, ou seja, palavras, mas também imagens. Observem os dois bonecos que estão presentes nesse guia alimentar. Qual é a expressão facial de cada um, tá? Aí nós estamos falando sobre alimentação saudável, alimentação que não é tão saudável, né, que não é adequada. Quero que vocês observem também que esse tipo de texto, ele lembra muito o infográfico, né? O gráfico, que mistura elementos, informações escritas e também visuais, tá? É um texto muito interessante, que chama a atenção do leitor. Além de possuir um título, tem também alguns subtítulos explicando alguns itens que eles querem demonstrar. E já aqui de início nós temos uma pergunta: somos mesmo o que comemos? Ou seja, será que aquilo que a gente come é o que nos define? Né? Esse título, já essa pergunta, esse questionamento, já está indicando que a saúde do nosso corpo é o resultado daquilo que comemos. Tá? Então vocês vão observar aí algumas curiosidades, também vão observar algumas informações sobre os elementos, os alimentos, né, que estão distribuídos no guia alimentar, observando também uma alimentação balanceada, saudável, né? Em contrapartida nós temos uma alimentação inadequada, que não é saudável. Tá? Então eu quero que vocês leiam esse texto com atenção para responderem então as atividades da próxima página, da página 36. A atividade 16 pergunta qual é o objetivo do texto, né, desse guia alimentar. Tá bem fácil, bem tranquilo. Atividade 17 pede que vocês analisem o título do texto, tá? E pergunta de que forma esse título se relaciona com as imagens que ilustram esse guia alimentar. Vocês vão observar, né, aí na tela e na apostila de vocês, que os personagens são feitos de alimentos. O que isso indica em relação ao título? Lembra que eu falei no início do texto, né, indica que a saúde do nosso corpo, ela é o resultado daquilo que nós comemos, tá bom? Número 18, observem a expressão no rosto dos personagens e observem também qual o tipo de emoção que eles estão aí demonstrando, ok? Explicando a resposta de vocês. Letra B, qual foi a intenção do autor do texto ao representar personagens expressando emoções diferentes? Então, o que ele quis dizer com a expressão do primeiro personagem, o que ele quis dizer com a expressão do segundo personagem? Logicamente, vocês vão associar, né, a questão da alimentação que nós estamos vendo no assunto do texto. Número 19, localiza no texto o subtítulo que traz uma dica prática sobre a alimentação saudável. Então, nós temos lá em cima o título, ok? Que é uma pergunta, e nós temos alguns subtítulos. Um desses subtítulos está indicando, aliás, está trazendo uma dica prática sobre alimentação saudável. Vocês vão descobrir. Depois vão marcar a letra B. Essa recomendação, ou seja, a recomendação do título que vocês identificaram, se refere ao peso de alimentos saudáveis e não saudáveis que deve ser colocado no prato em cada refeição, ou a proporção de alimentos saudáveis e não tão saudáveis que é recomendável consumir. Número 20. No guia alimentar, que alimentos são considerados saudáveis e quais são os considerados não saudáveis? É só descrever aqui, nas letras A e B. 21. Dos alimentos listados nas respostas da questão anterior, um deles pode ser saudável ou não muito saudável. Isso é uma afirmação. Que alimento é esse? Explique sua resposta. Então, tem um tipo de alimento aí que ele pode estar tanto como um alimento saudável como não saudável. Depende da maneira como ele é feito, tá? Vocês precisam descobrir qual é. Número 22. Diferentemente de todos os alimentos listados, a palavra doces se refere a mais de um tipo de alimento ou se refere a um único alimento. É só observar o contexto em que essa palavra está inserida. Número 23. De acordo com o guia, quais alimentos são fonte de vitamina A? Tá? Super tranquilo aí. Agora nós vamos continuar aqui na seção lápis na mão, trabalhando com o plural de palavras com L e U. Mas antes, vou dar uma explicaçãozinha a vocês. Vamos relembrar como nós formamos o plural das palavras que terminam em L ou U. Então vamos lá, as palavras que terminam em AL, EL, OL ou U, com L no final, nós formamos o plural delas com IS. A gente retira o L, como no primeiro exemplo ali, e acrescenta o IS, tá? IS.
Como nas palavras canal, ó, terminou com AL, então nós tiramos o L e acrescentamos o IS. Canais, papel, papéis, lençol, lençóis e azul, azuis. Observem que terminaram em A, o, el, o e u. E aí nós retiramos o L e acrescentamos is, ok? Quando nós temos palavras oxítonas, ou seja, aquelas que possuem a última sílaba tônica mais forte, e essas palavras oxítonas terminam em iu, i e l, aí nós formamos o plural com S. A gente retira o L e acrescenta o S. Como na palavra canil. Canil é uma palavra oxítona porque possui a última sílaba tônica. E aí a gente retira o L e acrescenta o S. Então, canil, plural de canil, canis. Plural de funil, funis. Nas paroxítonas, terminadas em iu com L, né? Paroxítonas porque possuem a penúltima sílaba tônica. A terminação do plural, nós formamos o plural dessas palavras com a terminação eis. Por exemplo, na palavra difícil, é uma paroxítona terminada em iu e L. Nós retiramos o L e acrescentamos eis, ok? Então, difícil, plural, difíceis. Projétil, plural, projéteis, ok? Nas palavras terminadas em U, nós acrescentamos a letra S. É o tipo de plural mais fácil, né? Então, a palavra mal terminada em U, nós só acrescentamos o S. Mal, maus. Degrau, degraus, ok? Agora que vocês já relembraram, né, a questão do plural de palavras com LU, vocês vão observar essa informação aqui e perceber a palavra em destaque, que é saudáveis. Essa palavra está no singular ou no plural? Lembrando que singular se refere a um elemento e plural mais de um elemento, tá? Qual é o singular dessa palavra? Saudáveis. Vocês vão escrever o singular dela aqui, tá? Número 2, vocês vão relembrar das regrinhas que eu acabei de explicar e fazer a ligação dessas palavras de acordo com as regrinhas. Aqui na atividade 3, vocês precisam localizar no caça-palavras o plural das palavras em cada quadro e depois escrever as palavras encontradas ao lado de seu singular. Ou seja, qual é o plural da palavra papel? Vocês precisam encontrar esse plural aqui, né, no caça-palavras e escrevê-lo após o encontrarem aqui à frente da palavra papel. E fazendo assim com as demais, achando o plural e escrevendo na frente de cada palavra. Na atividade 4, vocês precisam pintar as palavras que estão escritas corretamente de acordo com o uso correto de L ou U. Aqui, se vocês tiverem dúvida, eu oriento que vocês utilizem um dicionário. Tá bom, crianças? Então, hoje nós finalizamos aqui, somente até a página 39, tá? Até a atividade número 4. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo, tchau, tchau!